Tá difícil educar seus filhos? Escute agora o Pode Saber com Elaine Elisei e tire suas dúvidas sobre a educação de crianças do ensino infantil ao vestibular. O Pode Saber está no ar. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos começar mais um podcast aqui, Pode com Elaine Elisei, com duas convidadas dessa vez. Estou aqui com a Débora, professora de Educação Física, que trabalha comigo, minha colega de trabalho aqui na escola, e com a Rebeca, auxiliar de coordenação dos alunos do Integral. Nós vamos falar sobre obesidade, família, escola e crianças. Vamos lá, Débora, boa tarde, seja bem-vinda. Quer falar aí uma boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal? Olá para todo mundo, dependendo do horário que você está me ouvindo. Aqui nós estamos numa tarde gostosa, cafezinho, petisquinho, fui muito bem recebida. Como sempre, há mais de 20 anos na escola. Vamos bater um papo aí sobre qualidade de vida. Ótimo. E Rebeca? Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Estou muito feliz em poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da história da minha filha. Bacana, isso aí. Nós temos bastante novidade para contar para as pessoas aqui, né? Eu e Débora trabalhamos há 20 anos aqui na escola e a gente está sempre discutindo propostas para ajudar a criançada no problema de obesidade, que infelizmente a gente tem, né, casos na escola. Então, assim, é uma luta da Débora sempre conversando comigo, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Alguns a gente já conseguiu, né, Débora, colocar em prática. Mas, assim, acho que eu tenho uma percepção de que nunca foi como está sendo agora, né? Acho que agora a gente está colhendo mais resultados. O pessoal aí está nessa vibe mais de treinar também. Acho que está tudo colaborando para isso. Então, a gente queria já começar com algumas perguntas, né? E queria ver, assim, o que você acha? Quais são as principais estratégias que a gente pode adotar nas aulas de educação física, já que você é profissional da área? Quantos anos trabalhando nisso? 29 anos. 29 anos trabalhando com isso, né? Com crianças e adolescentes, né? Quer explicar um pouquinho sobre isso, pessoal? Qual faixa etária você trabalha? Aqui na escola a gente trabalha da educação infantil até o ensino médio. Eu divido as aulas com mais 2 professores de educação física também. E a gente está sempre buscando estratégias para melhorar a qualidade de vida do aluno. Independente se vai ser por via esportiva ou por via de academia, de alguma coisa que ele pratique fora da escola. Porque o mais importante é o aluno e o pai entender que nós não estamos formando atletas. O intuito não é esse. Sim. Claro que se sair alguém com algum talento e a gente der o pontapé inicial, a gente vai ficar muito feliz. Mas o principal objetivo é que ele entenda que ao longo da vida dele, ele vai ter que ter qualidade de vida. Que pode ser nadando, pedalando, correndo, na academia, no esporte. Então, acho que parte desse princípio que é a nossa tarefa na escola. A escola dá o pontapé, né? A escola dá o pontapé inicial. Pena que muita gente luta para não fazer, né? Até nós vamos falar sobre isso, né? A questão da educação física na escola. Mas vamos lá, quais as principais estratégias você julga que a gente pode adotar nas aulas de educação física para combater a obesidade de maneira mais saudável, mais assertiva, com o público aí infantil e adolescentes? Tem um ponto importante que eu queria ressaltar, que pós-pandemia nós tivemos um salto muito grande de procura pela saúde. Antes nós tínhamos mais casos de crianças que não queriam fazer e o pai trazia ali uma permissão, né? E a gente não tinha muito jogo de cintura para isso. E pós-pandemia, eu acho que todo mundo tomou um choque de realidade, que a gente precisa cuidar da nossa saúde para um caso específico desse, né, de saúde que aconteceu. Então, agora, o papel da escola, ele é muito importante junto com os pais. Porque nós, professores, a gente vai usar toda a estratégia para o aluno se envolver com alguma coisa. Porque agora a gente vai ter que brigar com a tecnologia. O aluno fica no celular, no outro período em casa, e quanto mais tempo no celular, menos tempo ele tem de prática. Quanto menos tempo de atividade física, mais preguiça a gente tem. E isso é hábito do ser humano. Nós não estamos felizes para correr, para fazer. Eu vejo pessoas dizendo, eu estou esperando eu ter um estímulo, uma vontade de ir. Você não vai ter essa vontade. Primeiro você vai porque você entende que tem que fazer, depois a vontade aparece com o hormônio liberado. Uma questão de consciência da própria pessoa. Uma questão de consciência. E aí isso divide em 3 etapas. Na educação infantil,
eu não preciso fazer esforço nenhum, porque eles fazem brincando. Então eu proponho uma brincadeira, uma roda, uma música. Até os 8 anos de idade é o contrário. É nós, professores, que não damos conta da energia dos alunos. Sim. Porque eles têm muita energia, eles querem brincar, querem fazer, participar. Então, qual que é o papel da escola e do pai neste momento da educação infantil? Manter o filho ativo. Não parar, né? Não parar, porque ele já nasceu com flexibilidade. Eu vejo lá na escola as crianças de 4 aninhos, elas são super flexíveis. Quando que vai parando? Na adolescência. Sim. Então, se você continua incentivando o seu filho, na primeira fase da infância, né? Se você coloca numa aula de dança, numa artes marciais, se você pedala com ele, tira ele da tela, da televisão e faz brincadeiras ativas, ele não vai perder toda essa virilidade que ele tem na infância. Verdade. Então, acho que o primeiro ponto que eu teria que colocar é a educação infantil. É lá que você não vai deixar ele perder, porque nós já nascemos ativos. Então, uma estratégia aí bacana, resumindo o que você falou, seria não perder esse time aí, onde a criançada na primeira infância está fazendo cursos, né, com prática de esportes, fora do horário da escola, não deixar perder. Boa dica dela, gostei dessa iniciativa, não tinha parado para pensar nisso ainda. E a escola, aqui na Educarte, a gente sempre tentou colocar aulas extras curriculares para manter essa criança fora desse horário da educação física. Sim. Porque a educação física é 2 vezes por semana, são 50 minutos. E é pouco. Às vezes o pai pensa, meu filho já faz educação física, ele já é ativo. Não é. Não é ativo o suficiente. Ele precisa, fora desse ambiente da escola, procurar um ambiente desportivo. Porque é fora desse ambiente que ele vai se sentir bem, ele vai perder a timidez, ele vai se ver potente na força, no equilíbrio, e ele vai desenvolvendo potencialidades fora do corpo físico que ajudam muito. Tanto que a comparação, para nós professores, é gritante. O aluno que pratica atividade física fora da escola e o que não pratica. O aluno que pratica, ele tem melhor memória, ele tem bom humor, porque ele está liberando diariamente hormônios do bem, que é a serotonina, a endorfina, e isso independe da alimentação e dos pais. Ele está produzindo porque ele é ativo. Nós, educadores, também indicamos a educação física como uma das iniciativas para ajudar a ter sucesso nos estudos, né? Uma das dicas que a gente sempre dá para as famílias, ter noite de sono, né? As 12 horas ali que a gente precisa, os adolescentes, praticar esportes, né? E estudar todo dia. Então, a prática de esporte faz bem para tudo, para a escola, socialização, né? Já que eles estão muito fechados o tempo todo no celular, a escola, uma aula fora da escola, ajudaria muito na socialização também. Eu sei que você está falando mais com esse foco da atividade física, esse bem-estar, mas nós, educadores, também apoiamos muito, porque a questão da socialização nesses cursos esses também é extremamente importante para a formação da criança. Né? Tem um ponto importante quanto a isso que eu gostaria que todos pensassem. Você pode ir do pediatra ao geriatra, passando por todas as especialidades médicas. Você sempre vai sair do consultório com o médico dizendo, faça atividade física. Se você for ao psicólogo, faça atividade física. É chato, né? Para quem não gosta, é terrível, exatamente. Né? Em todos os locais de saúde que você vai, o profissional está dizendo, procure uma atividade física especializada para você. Ah, mas eu não gosto de nada. Descubra alguma coisa que você goste. Talvez você não goste porque você já está ali com algum débito na saúde. E aí você vai arrastando sempre para não fazer. Então, assim, se todo mundo está falando a mesma coisa, tem um pontinho ali que tem que parar para pensar. Né? A gente está fazendo educação física da infância até o ensino médio. Então, é importante para que esse desenvolvimento aconteça de alguma forma. Para isso, nós trouxemos aqui a Rebeca, que vai vai falar... A gente trouxe um exemplo. O exemplo da filha dela, né? Que não gostava. Daqui a pouquinho ela vai explicar direitinho para a gente como que aconteceu essa virada de chavinha aí. Mas, Débora, vamos lá. Como que você vê uma questão, também me preocupa muito, acho que é assim, principalmente na adolescência, a questão da obesidade, né? Como que você vê isso na adolescência e nas crianças?
esse olhar de educador físico? Tem como resolver esse problema? O ponto mais importante, antes de falar de obesidade, eu queria deixar bem claro que todo assunto que inclui obesidade inclui alguém que está sofrendo. Então, em nenhum momento os especialistas estão dizendo que você não é bonito assim, ou você não pode estar assim, você não está incluso na sociedade por algum motivo, porque a obesidade, ele é um assunto que dói. Ele é um assunto que dói. Eu trabalho com obesidade há muito tempo como personal, e eu colho ali depoimentos muito duro e triste das pessoas que estão obesas. Então, é um assunto que tem que ter cuidado. Então, deixando bem claro, eu, como profissional, respeito todo mundo que está passando pela obesidade, porque a pessoa ela está passando por um problema de saúde. Hoje, a OMS ela já trata a obesidade como doença, ela é uma patologia, porque existem aí algumas mídias que romantizam a obesidade, colocando eu me aceito assim, eu sou feliz assim, e ninguém tem nada a ver com isso. E tem que se aceitar mesmo. Você tá dessa forma, você tem que se aceitar até que você obtenha ajuda. Mas você precisa entender que esta forma, ela vai te trazer doenças físicas e psicológicas. Então, por exemplo, tratando aqui das crianças da escola, uma criança obesa, ela transpira mais, ela é menos ágil, ela tem mais preguiça, ela tem tendências a ficar mais tímida, porque ela tem medo de ser apontada pelos coleguinhas. Ela pode sofrer bullying, porque ela está fora de um padrão. E nós não estamos dizendo que ela tem que estar no padrão, mas como ela está doente fisicamente, ela vai ficando reclusa com ela mesma. Então, nós temos muitos casos inúmeros de depressão, de suicídio, de bullying, de problemas diversos que a obesidade traz. E isso nós estamos falando da primeira infância e na adolescência. Depois, quando você entra na fase adulta, você vai começar a agregar o problema físico, que é o diabetes, a hipertensão, o sono, você não dorme bem, não respira bem, você pode ter um problema no joelho, na coluna, e vai acarretando. E aí eu vejo muitas pessoas falando, não, eu estou obesa, ou eu sou obesa por conta da genética. Ele começa a usar a genética como uma muleta. E uma porcentagem pequena pode ser que seja pela genética. Mas hoje a medicina também já comprovou que você pode mudar tudo com a sua rotina, o seu dia a dia. E a Rebeca está aqui com um depoimento super bacana. Essa história de genética, né? Essa história de genética, a gente Legal. trabalha na mesma escola, então a gente compartilha o mesmo refeitório. E a Rebeca é mãe da Mariana, que era minha aluna, e estava sofrendo de obesidade já há muito tempo. E eu tomei liberdade uma vez num café informal e falei para ela, Rebeca, olha, eu acho que a Mariana está precisando de mais saúde. Fui falando com cuidado e colocando com ali... coragem, né? Com coragem, mas com cuidado, porque eu sei que isso machuca a mãe, né? Você sempre faz isso, Débora? Eu sempre faço isso. Com quem eu acho que eu vou ter abertura de um retorno positivo. Porque quando eu acho que eu não vou ter, aí não adianta eu falar, né? E como nós somos colegas de trabalho, a Mariana é minha aluna, e eu estava vendo a Mariana cada vez mais obesa, sofrendo na sala de aula, porque como professora dela, eu via as frustrações que ela tinha na aula, né? Então, quando eu abordei o primeiro momento com a mãe da Mariana, ela teve um choque. Você pode contar pra gente. O que você sentiu quando eu falei da Mariana? No primeiro momento, confesso que eu senti um pouco de raiva. Né? Com raiva da Débora. Meu Deus do céu, o que ela tá me falando? O que ela tem com Que isso? é Né? isso? Você deve ter imaginado. A minha filha é feliz, a minha filha, né? Ela come o que ela gosta. Capaz, né? inteligente, feliz, Não saudável. veio problema nenhum. E eu fiquei remoendo aquilo depois. Como foi que a Débora falou para você? Você lembra das palavras que ela usou? Uma frase que me marcou muito foi, ela me falou assim, Rebeca, você ama sua filha? Eu, pareci, lógico. Ela falou, mas você entende que você tá deixando a sua filha doente? Eu? Pesado, hein, Débora? Essa conversa
conversa foi depois de umas 3, 4 tentativas, Tá. assim, muito sutis. Mas essa marcou, porque Essa aquela marcou. Essa marcou. E daí, na hora, ela foi falando, e eu fiquei só ouvindo. E daí eu fui pra casa e fiquei, meu Deus, será possível? Fiquei com muita raiva. Pensei, eu não vou mais encontrar com a Débora na escola, nem vou falar com ela. Porque não é possível, a Mariana é feliz, a Mariana é feliz, né? Eu compro o que ela gosta de comer, como assim? Tô deixando ela doente. E daí eu comecei a observar em casa. Observar umas atitudes da Mariana que ficou mexendo comigo. Eu via a Mariana mais calada, eu via quando a Mariana chegava da aula de dança e falava, ai mãe, hoje a tia Débora deu aula de dança, mas eu não consigo fazer certas coisas. E ela começou a me falar, me passar e relatar. Então aquilo foi ligando uma luzinha. Será mesmo que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo o que é ideal para ela? Né? Porque eu vim de uma criação que a minha mãe achava assim, dar tudo que eu queria comer era um ato de amor. Criança que era mais gordinha, que era saudável. Sim. Então eu vim com isso, né? Eu criei isso na minha cabeça. A Mariana é saudável, né? Ela come o que ela quer. E eu entendi que não é bem assim. E a Mariana, além dela ser uma criança que tinha... Ela não tá na obesidade mais não, né? Agora não. Mas ela era obesa. Sim. Ela é enorme, né? Sim. Ela é quase da minha altura, né? Ela é bem alta. Bem alta, Bem né? alta. Então, você via assim, a menina cresce, né, alta, uma das meninas mais altas da sala, não pode estar doente. Imagina na sua cabeça como é que ficou. Mas e depois? Você chegou para falar com a Débora? Como foi a iniciativa de começar? E daí, na verdade, uma consulta que a gente teve, né? Com a pediatra disse que ela precisava de uma cirurgia urgente, porque ela tinha muito problema para respirar à noite. E tipo assim, ela estava dormindo e ela acordava sufocada. E eu não conseguia nem dormir, preocupada. E daí ela falou assim, olha, Rebeca, você tem que procurar urgente essa cirurgia. Mariana precisa operar urgente, que ela não tá respirando. E eu falei, meu Deus, como assim não tá respirando? Daí cheguei na Débora e falei, você me ajuda? Eu quero fazer uma tentativa. Não sei se vai dar certo, mas eu quero fazer uma tentativa. Legal. Eu não posso aceitar que o caso da Mariana seja, né, genético. Ela vai ser gordinha e é isso mesmo. Eu não quero aceitar isso. Eu preciso de ajuda. E foi aí que tudo começou. A Débora prontamente, né? E tem uma coisa importante que eu acho que é bom colocar nesse caso específico. A pediatra comentou sobre a cirurgia porque provavelmente ela já tinha percebido que a mãe da Mariana não estava conseguindo vencer a obesidade pelas formas naturais, que é a alimentação e a atividade física. E a Mariana, com muita falta de ar, ela falou, vamos ter que ir para a cirurgia, porque ela é uma criança obesa que precisa dormir e respirar. Então, provavelmente, os médicos, eles costumam fazer tentativas que não conseguem, depois ele vai partir para a cirurgia. Então, foi quando eu falei para ela, vamos tentar, né? Vamos trocar a alimentação da Mariana, vamos trocar a rotina dela e você vai ver que vai ser tranquilo. Não é fazer dieta, passar fome e sofrimento, nada disso, porque normalmente quem não consegue fazer ou quem não sabe como fazer, acha que vai ser sofrido. Sim. Eu vou ter que sofrer, eu vou ter que tirar coisas. Que vem na cabeça, é a primeira coisa que vem na cabeça. Então, nós mudamos pequenas coisas na rotina da Mariana, né? Eu tive uma conversa muito tranquila com ela e ela estava muito aberta. Ela falou, tia, eu quero emagrecer. Que beleza. Eu quero me apresentar o ano que vem na dança igual as minhas amigas. Olha, que belezinha. E ela veio super aberta, Vocês receptiva. lembram o peso, a altura dela na época, antes dela começar? A pediatra pediu 25 quilos, ela precisava perder 25. Agora faltam 3 quilos, né? 3 quilos. Agora faltam 3 quilos para chegar aí no objetivo. Eu falei para ela, eu vou levar a Mariana no retorno da pediatra para explicar tudo o que aconteceu, né? Mas a Mariana, então, hoje tem quantos anos? 8 anos. Ela começou ano passado. Tem quanto tempo? 5 meses? 8 meses? 8 meses. 8 meses, ela pesava quanto? 74 quilos. Então, 74 quilos aos 8 anos de idade. 7, né? Ano passado. Ano passado, 7 anos. Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Bem E o mais interessante dessa história, assim, que ela não é uma história só, ela não é uma história única. Isso acontece em muitos lugares. Você, mãe, que está com uma criança obesa em casa, você acha que está fazendo o melhor. E está tudo bem.
É o que ela falou. É o que ela falou. Tô fazendo ela feliz. A mesma conversa que eu tive com a Rebeca, eu já tive com outras mães que não quiseram nunca mais falar comigo. Porque ela acha que eu tô fazendo um julgamento. E não é um julgamento, é uma ajuda. A obesidade, ela vai transformar a sua vida adulta para sempre. Porque existem doenças pré-existentes que não têm cura. O diabetes, a hipertensão, problemas psicológicos, né? Então, a gente tem que evitar ao máximo que esse adolescente entre num remédio faixa preta para emagrecer. Hoje nós estamos falando aí que o Brasil é um dos maiores consumidores de Ozempic. Então, o Ozempic, ele é uma droga feita para diabéticos, que ajuda a emagrecer o diabético. Então, assim, ele não é interessante para todo mundo. Mas como é muito mais fácil, todo mundo caiu na graça de tomar o remédio. Mas e quando você para de tomar o remédio? E qual é a contraindicação que você vai ter daqui 20 anos? A gente vai ter que pensar daqui 20 anos, porque ele faz assim. E uma dúvida minha agora, se ela não fizesse isso nessa fase da vida dela, entra na adolescência, eu sei que ia ficar pior, porque a questão da autoestima, né? Ela ia começar a se comparar e dali para frente pioraria muito a situação de saúde dela, né? Ela poderia adquirir muitas doenças depois, né? E hoje, do jeito que ela tá hoje, que você percebe diferença na autoestima, como é que ela tá, Rebeca, hoje? Conta A pra gente. Mariana, eu falo que ela é outra criança. Ela é comunicativa, ela gosta de se arrumar, se Eu vi que ela tá maquiar, vaidosa, ela é super vaidosa. super trocou as vaidosa. roupas todas, né? Todas. Ela é uma coisa que ela sempre queria usar. Ela sempre fala, mãe, eu gosto muito de usar top, né? Mas olha aqui o tamanho da minha barriga, como que eu vou usar top? Ela falava desse jeito, é feio. E agora ela vai malhar, ela coloca o topzinho dela, fica no espelho, arruma o cabelo, faz a maquiagem. Então a Mariana, ela tá vivendo. Ela começou a viver de verdade. Que bacana. Tá feliz, tá comunicativa, ela gosta de sair, ela gosta de conversar. Até as professoras relatavam que na sala de aula, a Mariana era a única criança que não levantava a mão para participar da aula. Todas as perguntas que tinha, a Mariana... E agora ela fala o tempo todo tempo ela quer participar das perguntas, das aulas. Ô, Rebeca, e no começo, como é que foi trocar essa alimentação? Você também acabou trocando, as outras pessoas da casa, Sim. todo mundo teve que trocar, né? Como é que foi? Toda mudança é muito difícil, né? E eu confesso que eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir? Porque a Mariana, ela tá acostumada só a comer bobeira. A verdade era essa, só bobeira. E daí eu lembro que na primeira semana que eu troquei a alimentação, a Débora me passou, né, as dicas do que trocar. A gente se falava todo o tempo. Dias. E você trocou tudo? Foi daí no começo ela foi falando que eu precisava trocar, né, as trocas. Depoimento para quem está nos ouvindo, para dar uma ideia de como começar, porque não precisa vir com radicalismo, mas sim, aos poucos. Como é que foi? Trocou o café, trocou o almoço? Trocou a quantidade, o principal foi a quantidade. A quantidade? Sim, a quantidade que ela se alimentava, né, que ela repetia, ela comia bastante mesmo. Sim. E as trocas saudáveis, né, fritura, por grelhados, né, cozidos. Na primeira semana foi bem difícil, Mariana chorava. Você aguentou forte lá. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, ela falou assim, mãe, eu vou ficar com fome, eu não tô conseguindo, eu tô com fome. Só tem isso mesmo? Daí eu cheguei nela e falei assim, filha, só tem isso para comer, essa é a opção. Não, a mamãe não tem como fazer outra coisa agora. Se você não quiser comer, realmente você vai ficar com fome, porque não tem como a gente fazer outra coisa agora. Endureceu o coração. Daí ela ficou sentada lá, com o pratinho dela, um tempão, e eu saí de perto. Tomara que ela, né? E quando eu voltei, ela estava comendo. Ela estava comendo, comeu. Como nos primeiros dias, ela falava, né? Tô com fome. Eu, calma, daqui 3 horas você vai comer uma frutinha. E daí ela sempre insistindo. Daí ela sempre ficava assim, já deu 3 horas? Olha, falta muito para 3 horas? Ela sempre ficava assim. E a Débora te apoiando, imagina. A Débora apoiando o tempo todo. Uma coisa legal, assim, que eu acho que é importante também, é que a criança acha que tá com fome. É mais ansiedade? Ela tá ansiosa, ela tá com vontade de comer. Ela está acostumada a comer sem precisar. Então, esse suporte que a gente ia dando, né, diariamente, faz toda a diferença. Era para sempre fazer a pergunta. Quando ela falava que estava com fome, você está com fome ou você está com vontade?
Porque às vezes viu na televisão, viu um colega comendo, tá próximo do horário que ela acreditou que estava na hora dela comer. Então eu sempre falava, tá com fome ou tá com vontade? Vamos observar o corpo. Porque não é só o corpo físico que a gente vai ter que fazer novas mudanças, mas a cabeça. Eu tô acostumada a comer 3 bananas, eu lembro que ela falava. Ela toma um copo de Toddy com 3 colheres de Toddy. Aí eu falei, o Toddy, né, ele é um açúcar puro, achocolatado. Sim. Então nós não vamos tirar o Toddy, mas nós vamos diminuir de 3 para 1 colher. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Então, quer dizer, nós tiramos 2 colheres de açúcar, né, com cor, para 1. Já foi uma mudança gritante. Sim. E aí eu lembro que ela ficou viciada em kiwi, morango e uva. Isso. Trazia para a escola sempre. Ela falou, eu não aguento mais comprar kiwi e uva. Mas aí ela descobriu um novo paladar. Porque você vai descobrindo novos gostos, assim, né? Sim. Eu lembro que eu falava para ela, eu trazia balinha fine, que ela gostava, e falava, se você tiver muita vontade, eu vou te dar uma bala pra você comer hoje. Aí, nos primeiros dias, ela pegava, assim, com aquele olhinho e comia. Depois de umas 2, 3 semanas, ela falou, não, tia, não quero não. Hoje eu comi bastante uva. Porque a fruta, tem muita frutose, ela é doce. E quando o seu paladar muda, você não aguenta mais comer o doce industrializado. Você vai comer o doce Acostuma, natural. Né? Você acostuma. Então, eu acho que é uma fase difícil, nem tanto, mas que precisa passar, né? Então, mas o papel da família, Muito né? importante. Porque assim, eu ouço muitos pais falando, porque meu filho gosta, então eu tenho que comprar. Mas, né, quem compra realmente é a família, né? O filho que vai no supermercado que dá o dinheiro. Então, assim, se a família, o pai e a mãe não se conscientiza e deixa amolecer o coraçãozinho, como eu falei que ela endureceu, né, vai ser difícil a criança fazer isso sozinha. Não vai acontecer, né? Eu costumo me dar de Depende da família. exemplo. Quando eu devia ter uns 7 anos, e isso me marcou muito. Eu gostava muito de danoninho. E eu lembro que eu pedia para minha mãe no supermercado, ela falava, mamãe vai levar, você vai comer 1 a cada 2 dias. Mas se você quiser que eu bata o morango com leite, a mamãe vai fazer um danoninho natural para você. Eu falava, esse eu não quero, esse eu não gosto, eu quero outro, eu queria o potinho, né? Uhum. Aí às vezes minha mãe fazia, colocava nos potinhos, pra gente ir se acostumando com o gosto. Mas quando criança, você quer muita coisa que o outro está experimentando. E qual foi o papel mais importante para mim? Minha mãe, dizendo, hoje não é o momento, agora não é mais hora, vamos fazer trocas. Então eu vejo que fica pesado para a mãe, quando ela está me perguntando de obesidade, que ela fala, meu filho come muito, a culpa é do meu filho. Eu falo, agora que ele está comendo, ele está ansioso, se acostumou e está doente. Mas quem faz o supermercado dessa criança? Você. Quem produz essa comida? Você. Quem para no carrinho de lanche? Hoje é lanche, amanhã é pizza, é refrigerante. Não estou dizendo que nós nunca vamos comer, é o que eu digo para todo mundo. Eu como pizza, refrigerante, chupo sorvete, eu tenho uma vida normal, mas com trocas, né? Durante o dia eu como verdura, legumes, frutas, me exercito, e aí nessa troca dá para comer que o metabolismo está acelerado. É uma questão de costume, né? Costume. Vocês sabem também que eu emagreci agora 9 quilos também, e eu acostumei a comer coisas mais saudáveis, porque eu também não era adepta de verduras e frutas do jeito que eu como hoje, né? Tem uns 6 meses pra cá. Então, assim, é uma questão de costume. Eu vou dar meu depoimento aqui agora. Quando você acostuma a comer um tipo de salada, por exemplo, que eu não comia, eu não gostava, aí você fica sem ela, você sente falta. Então, eu já me acostumei a comer primeiro a salada, depois os outros alimentos na hora do almoço, por exemplo. Então, compete à família. Quando a gente é adulto, a gente toma decisão e faz. Mas quando é criança, tem que ser o pai e a mãe responsável por tudo isso. É responsável pela obesidade e é responsável pelo emagrecimento também. E belo depoimento aqui da Rebeca. Parabéns, viu, Rebeca? Porque eu conheço a Rebeca há muito tempo, a Débora sabe, até antes de você, né, Débora? E eu sempre falei pra ela, nossa, mas ela tá gordinha, ela precisa emagrecer. Não compra bolacha recheada, não compra refrigerante. Exatamente. Falar, né, Rebeca? A Rebeca disse, mas o que eu faço? Perdida. Como eu não sou da área, eu não tinha outros conselhos para dar, né? Para emagrecer, nem nada. Mas a gente sabe que é o pai e a mãe que compram. Né? Então, mas olha que coisa legal. É importante essa conscientização. Ela está fazendo o depoimento da filha, né, com 8 anos. Você está dizendo que faz meses que você virou aí uma chavinha.
Qual foi o seu pontapé inicial para começar a se alimentar bem agora, depois de tanto tempo? O que aconteceu? Vai chegando uma idade, a gente vai ficando preocupado, né? Graças a Deus, eu sou uma pessoa bem saudável, não tenho muitas doenças assim e tal. Então eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou me tornar uma idosa, eu sei que as coisas vão piorando, e eu sabia que eu estava no sobrepeso, já para obesidade, você mesmo me pesou, e eu fiquei preocupada, porque eu nunca estive na obesidade. Quando você me pesou e falou que eu estava na obesidade, eu falei, opa, acendeu aquela luzinha vermelha, eu tenho que dar uma segurada, porque eu não sou de engordar muito, assim, de repente, mas vai soltando. Demorou o quê? 5 anos para eu ganhar 10 quilos. Aí eu falei, não, vou segurar. Aí deu uma segurada, deu uma mudada. Hoje eu tô com quase 10 quilos a menos. Né? Perdi umas roupas lá, mas tô ganhando outras. E isso é uma coisa... Eu tô acostumada agora a comer de uma forma diferente. E nem gosto tanto de comer as outras coisas que eu comia. E isso é uma coisa importantíssima de lembrar para as pessoas, que dá tempo de mudar em qualquer idade. Sim. Em qualquer idade. Mas a Rebeca também tem que falar, ela também está emagrecendo, começou a fazer atividade física, foi estimulada pelo resultado da sua filha, não é? Exatamente. Como foi isso? Vendo o resultado dela, né? Vendo o quanto ela estava feliz. E ela também me falou, mãe, cobrança dela, né? Ô, mãe, você tem que ir comigo, mãe. Vamos junto. Olha que bacana. E eu falei, então tá, vamos. Feitiço virou como feitiço. Exatamente. E hoje uma coisa legal que eu vejo na Mariana, que ela pesquisa receitinhas saudáveis pra gente fazer. Então tem coisas que ela faz sozinha, igual o bolinho saudável que ela gosta, né? Que não tem trigo, é feito de aveia com banana. Até, né? Ela fez um pra tia Débora na escola. Ela mesma faz sozinha. Ela pega o ovo, a aveia, a banana e coloca no micro-ondas para ela tomar o café da manhã dela. Então ela fica radiante. Ela procura essa receitinha e fala, olha, essa receita aqui, mãe, é super saudável. Olha, não vai trigo, não vai trigo. Vamos fazer? Come. Vamos fazer pra gente comer e experimentar? Então eu vejo como a mudança foi uma mudança radical mesmo na vida dela, né? A Mariana, ela é uma inspiração. Eu falo para todo mundo, a Mariana é uma inspiração para mim como mãe, né? Que vê a mudança dela. E assim, olha a consequência do ato da Débora, hein? Exatamente. A Débora falou que Mariana está convencendo você a emagrecer. Eu emagreci, tem vários professores, pessoas que trabalham na escola, emagrecendo. E um resultado assim, um grupo todo da escola. E toda vez que alguém próximo da gente se transforma, você transforma alguém. Porque através da Mariana, muitas mães e crianças entraram em contato comigo. Eu quero fazer igual a Mariana, porque aí ele viu que dá para fazer. Né? Não é só ela, dá para fazer, tá próximo daquilo. Débora, então, depois de tudo isso que a gente falou sobre as responsabilidades dos pais em relação à obesidade nos filhos, tem uma outra dica, alguma coisa que eles possam fazer que você gostaria de falar? Tem. Para mim, agora, a dica mais importante é procurar ajuda. Procurar ajuda de alguém que você confie dentro da área que vai ajudar esse processo. Então, por exemplo, eu vejo pessoas, mães, dizendo para mim que tentei de tudo e o meu filho não emagrece. Aí eu sempre pergunto, mas você tentou o quê? Não, eu pesquisei na internet. Eu fiz uma dieta ali. E assim, hoje o Google, ele virou o maior, né, pai de todo mundo. Só que não tem individualidade. Então, procure um profissional, um professor habilitado, um nutricionista, converse com o pediatra do seu filho. Porque o especialista, ele vai te dar dicas especializadas para você. No caso da Mariana, tinham dicas que eram só para ela. E muitas das vezes ela falava, tia, minha amiga pode fazer? Não. Não pode, porque tem que ver o joelho, a coluna, a cabeça, a rotina, a família. Então, eu acho que o mais importante agora é se conscientizar que existe um problema, que tem solução, que você precisa da ajuda de um profissional. Eu ajudei a Rebeca no caso da atividade física e com pequenas dicas alimentares. Mas o nutricionista precisa ser consultado. O endocrinologista, porque depois que a criança está obesa, ela pode estar desregulada, falando de hormônios mesmo. E dependendo de um caso ou outro, precisa ser medicamentoso. Então tem que ter uma equipe para estar ajudando, nem que seja para falar, tá tudo bem, tá liberado, pode fazer atividade física e procurar um nutricionista. Então, procurar um profissional. Você procura uma boa escola para o seu filho ser alfabetizado, educado, você vai ter que procurar um bom profissional para ele emagrecer e seguir a vida adiante. Então, você estava falando profissional, né? Nem sempre o profissional de educação física está apto a indicar
atividades físicas ou uma dieta como você começou, né? Sim, Eu sei que você é casada com pessoa profissional da área, por sim. isso você teve essas noções para você poder ajudar. Mas nem sempre só a educação física é capaz de ajudar uma criança a fazer uma dieta, né? O profissional de educação física, ele tem um leque muito grande de atuação, né? Então, tem professor de educação física que trabalha só no desporto. Tem professor que vai só para a área fitness. Então, cada um vai migrando ali para o que mais ele gosta, né? Se sente bem. E nós, professores de educação física, não somos habilitados para falar de alimentação. A dica que eu dei para a Rebeca é uma dica que qualquer um pode ter. Evite frituras, diminua as gorduras, são coisas básicas de uma alimentação. Mas uma dieta específica, nem eu posso dar. Por isso que sempre a gente está falando, porque ainda mais hoje que existe pessoas intolerantes à lactose, problema com glúten, tem pessoas que não podem consumir produtos somados a algum remédio. Então, eu não tenho habilitação para falar sobre isso. Mas a Mariana não fez nenhuma dieta específica, um nutricionista fez? Não. Então, só com esse básico que você deu Básico. e ela fazendo Trocando, atividade fazendo as física. trocas, né? Ai, Para você importante. ver como que eram pequenas trocas que Então, precisavam mas ser tem uma feitas. coisa importante, eu sei que ela faz atividade física, não foi Sim. só alimentação, né? Não. É um Sim. conjunto de atitudes que fizeram ela emagrecer. E os 20 quantos Exatamente. quilos? 22 quilos. Aí 22 faltam quilos, 3, né? 22 quilos. Esse ponto que você tocou é muito importante. Qualquer pessoa pode emagrecer sem atividade física. Você não precisa fazer atividade física para emagrecer. Sim. Você pode emagrecer só arrumando a sua alimentação. O que vai diferenciar a atividade física é que você vai emagrecer com tônus muscular, com saúde. Eu trouxe aqui 2 exemplos para mostrar que esse aqui, ele é um exemplo Puxa aqui pra gente de mostrar. músculo. Aqui tem 1 quilo de músculo e aqui tem 1 quilo de gordura. Então, assim, ó, o volume, ele é diferente. Então, Muito diferente. muito diferente. Então, por exemplo, se você sobe na balança e você está pesando, vamos dizer lá, 70 quilos e você está com sobrepeso e faz uma dieta e baixa 10 quilos, você vai emagrecer. Sem o músculo. Você vai emagrecer flácido, sem força, sem equilíbrio, sem vontade. Você não vai produzir hormônios, pelo contrário. Se você emagrecer só pela alimentação, vai te faltar disposição. Aí você pode ter uma anemia, você pode ter um problema de troca alimentar. Normalmente, as pessoas que ficam muito focadas em dietas que não são apropriadas, ela para de comer. E aí ela pode sofrer de sarcopenia. São pessoas que não têm músculo, que também é um caso muito grande na terceira idade. Você pega idosos que não têm musculatura nenhuma, porque ele come pouco, tá ali com a musculatura enfraquecida, então ele só emagreceu porque ele não come e ele não treina. É difícil você ver um idoso que treina musculação, né, e pega o peso. Então, essa é a diferença. Todo mundo pode emagrecer só com alimentação, mas você vai ser magro e não vai ser saudável. E nós não estamos falando de ser magro. Aqui ninguém está levantando nenhuma bandeira de ser magro ou não ser. A gente está levantando a bandeira de ser saudável. Sim. Porque a atividade física, ela vai te preparar, talvez, para uma futura cirurgia, para uma doença, para uma pandemia, para qualquer coisa que vai te tirar da saúde. Me dando como exemplo, há 3 anos atrás, eu passei por uma cirurgia muito difícil e eu perdi 16 quilos. Então, eu já tinha ali um equilíbrio muscular, mas sempre treinei muito e eu me recordo como hoje, a hora que eu saí da cirurgia, o meu médico me disse: hoje você está viva porque você tinha músculos fortes. Então, ele me sustentou nesse período difícil, onde eu precisei ficar no soro, tomando antibiótico, sem me alimentar. Imagina, você é magrinha, perder 16 quilos. Você Exatamente. Mas eu era magra com músculo. Sim. Se eu fosse magra sem músculo, eu não teria sobrevivido. Sim. Muitas pessoas morrem na UTI por falta de músculo. Então, você pode digitar aí em qualquer lugar qual a importância do músculo para quem vai para a UTI, para quem está sofrendo, né, vai passar por uma cirurgia.
ele é muito importante, porque o músculo, ele te dá saúde e força para te sustentar naquela fase. Então, eu só estou aqui hoje dando essa entrevista e mantendo aqui toda a minha estrutura de história, porque eu tinha músculos fortes. Não é só porque eu me alimentava bem, é porque eu me alimentava bem e treinava muito. Então, eu sou magra, eu sou magrinha, não sou musculosa, eu não tenho essa estrutura de fazer músculos grandes, mas eu mantenho os meus músculos fortes para eu ter saúde no futuro. Isso faz Foi diferença. o que te salvou quando você precisou. Foi o que me salvou, com certeza. E para concluir, íamos aí para a reta final do nosso podcast, que aliás está muito bom, aprendi bastante coisa aqui hoje, isso é bacana. Eu queria falar sobre atestados médicos, Débora. Por muitos anos, hoje eu acho que a incidência é menor, né, que você já comentou comigo, mas por muito tempo a gente vê assim, os pais liberando os filhos de não fazer educação física, conseguindo um atestado médico. Eu sei, você mesmo já me falou há muito tempo, que nem sempre o atestado médico que chega para você justifica ficar liberado da educação física, porque os exercícios podem ser adequados, certo? Sim. Hoje a incidência está menor, eu sei. Mas isso deve ser muito triste para um profissional, né? Porque você vê aí isso diretamente ligado ao valor que as famílias dão à prática de esporte na escola. Isso é lei, é obrigatório, está na grade, a gente sabe disso. Os alunos não vêm com a roupa adequada para fazer atividade física. Muitos pais levam o filho embora no dia da aula de educação física mais cedo. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre esse valor, né? Que está faltando aí para a gente complementar a importância da atividade física hoje também para a formação dos jovens, porque a gente sabe, já falei lá no início, a atividade física é uma das atividades que o adolescente, a criança tem que praticar para também absorver conteúdos, né? Então, ela é tão importante como qualquer outra, matemática, física, química, biologia, português, né? Queria falar um pouquinho para a gente encerrar com essa parte do assunto da atividade física. O atestado médico foi uma luta na nossa escola durante um período grande, mas eu sou muito ativa em relação a isso, a coordenação ajudou, a direção, e muitas das vezes tinham pais médicos que traziam atestado para o próprio filho. E olha que grave, né? Quando o pai traz um atestado para um filho que não tem nada, ele já está falando inconscientemente para o filho dele que ele pode não fazer. Pode ir embora, não tem problema. E aí você já está colocando na cabeça desse adolescente que não é tão importante. Sim. Então ele vai burlar essa aula, a academia, a vida da prática da atividade física por outra coisa. Ele vai entender que pode e que dá. Aqui na escola, como a gente está muito incisivo e a gente preza muito pela qualidade de vida, a gente já chamou o pai, já conversou com o aluno e todo mundo está entendendo a importância. A gente tem pouquíssimos atestados hoje. E vale ressaltar também que um aluno que não está apto a fazer atividade física, ele não precisa ir embora da escola, porque ele está perdendo o social, ele está perdendo a técnica, ele está perdendo o conteúdo ali da aula que vai além da atividade física. Hoje em dia tem muitas atividades que a gente faz com brincadeira de coordenação motora fina que qualquer pessoa pode fazer. Então você que está dispensando seu filho para ir embora nesse horário, você está tirando ele de um momento de aprendizado importante. Porque a gente vai passar um filme, a gente vai falar sobre uma experiência, a gente vai viver essa experiência. E eu tenho muitos casos aqui na escola mesmo, de alunos que não gostavam de jeito nenhum, e de tanto a gente insistir, bater na tecla e tentar de várias formas, hoje são alunos excelentes. Participam das Olimpíadas, faz atividade física fora da escola, é meu aluno aqui fora da escola. Eu tenho muitos alunos personagens que são alunos da escola. Mãe de aluno. Eu fui fazendo a minha vida como profissional, como personal aqui fora, exatamente por estar conscientizando todo mundo. E isso é muito importante. Observar o dia de educação física da escola do seu filho, para que ele vá com a roupa adequada, com o cabelo preso, se ele vai levar água, participar aí da vida, né, do filho. Tanto que a Rebeca estava me falando agora, a gente está falando de atestado médico, ela estava falando de remédios. A quantidade de remédio que a filha dela deixou de tomar. Jura? Juro, com a melhoria da qualidade de vida, né? Ela Sim. tomava remédios Tomava. antes? Muito antialérgico, antibióticos. Sim, questão de tomava um mês, passava 2, voltava a tomar de novo. Ficava sempre gripada, E hoje muito diminuiu. doente. Ficava sempre muito doente, gripe,
virose. A respiração noturna melhorou? Nossa, às vezes eu até vou lá ver se ela tá respirando mesmo, porque eu não escuto nada. Então ela não toma nenhum medicamento hoje. Nada. E a pediatra que cuida dela já sabe que ela emagreceu? Ainda o que ela não. falou? Nós vamos Ainda retornar não. depois dos 25 quilos. Isso, ainda não. Ainda faltam 3, então. É. Tá chegando Tá mais. chegando. Bacana. Nossa, só história de sucesso, né? Só. Vários colegas de trabalho emagrecendo, tá muito bacana essa vibe hoje, fitness da escola, atividade física. Isso é sobre a influência, né, Elaine? Eu vejo Sim. que nós somos muito influenciados, isso é comum, né? Eu me espelho em profissionais, nos colegas, nos alunos, e um vai se espelhando no outro. E quando a gente está num meio produtivo e você não produz, em algum momento essa ficha vai cair. Todo mundo produzindo e eu não estou. Logo você vai começar a produzir. E a atividade física, ela é igual. Se o seu meio está ativo e você não está, ou você vai ficar ativo ou você vai sair fora desse grupo, porque você vai destoar dele. E agora nós conseguimos aí colocar sementinhas. Agora a gente está com uma turma cheia de professores, auxiliares, não está nem cabendo na sala, porque todo mundo está vendo o benefício que o outro está colhendo, e aí você quer colher também. Se o outro está conseguindo, eu também vou conseguir. O começo é difícil, né, para todo mundo. Só para a gente encerrar, esse começo, eu passei por isso também na minha volta agora em agosto, é muito difícil começar a emagrecer, né? Transpor uma barreira enorme no começo, porque o resultado demora um pouco para vir. Não é começando uma dieta hoje que amanhã você já está mais magra, não é assim. Então, esse começo é muito difícil para todo mundo. Qual é o recado que você dá para as pessoas que estão começando hoje? Vou começar segunda-feira uma dieta. Que recado você dá para essas pessoas? Não se comparar com ninguém. A minha amiga começou a treinar, ela já perdeu 10 quilos, eu estou treinando e perdi 1. Não se compare. Porque às vezes a pessoa não tem nem 10 para perder, né? Exatamente. Cada um tem um intestino, ele é muito importante. Cada um tem uma rotina e a gente vai ajustando a rotina. Então, se você não dorme bem, vamos trabalhar isso para dormir às horas certas. Se o seu intestino não funciona, vamos falar do intestino. E cada um é cada um. Tem gente que vai conseguir com 1 ano, tem gente que vai conseguir com 1 mês. E o importante é que você consiga no seu tempo. A conta, mais ou menos, que a gente faz é: quanto tempo você levou para engordar? 5 anos? 6? Você não vai emagrecer em 1 mês, porque o corpo é gradativo. Então, você corta pelo meio. Se você demorou 5 anos para engordar, se você emagrecer em 2 anos e meio, você vai emagrecer saudavelmente, sem correr o risco de fazer o efeito sanfona e fica naquele engorda, emagrece. Porque também perder peso muito rápido não é bom. Porque a pele, as fibras, ela não acompanha o processo e fica tonificada. Aí você emagrece rápido, rosto murcho, você fica com uma carinha de doente, porque foi muito bruto. Sim. E a natureza não acompanha. Então a dica que eu dou é: não se compare com ninguém. Ótimo. Né? Procura um profissional para ver qual vai ser o seu tempo. É difícil para todo mundo, né? No começo. No começo. Eu tô falando do começo, é difícil começar. E esperar o resultado gera ansiedade na gente, né? Mas vamos lembrar que para as crianças o resultado é mais rápido. Para as crianças e para os homens. Porque o hormônio é diferente, o homem é munido da testosterona e ela é um hormônio que ajuda no emagrecimento. Então, se você, mãe, começa a treinar junto com o pai e a criança vai acelerar, o pai vai emagrecer e você, mulher, mãe, vai num processo mais lento. E tá tudo bem, é assim mesmo. Cada um tem um tempo, um hormônio, um processo e tá tudo certo. Bacana saber disso, viu? Quem tá ouvindo aí, começando a fazer dieta, treinar. Que aí vale não se comparar com o marido, com a criança, né? Tanto que a Rebeca tá fazendo mais ou menos a mesma dieta da Mariana e a Mariana perdeu peso muito mais rápido que ela. Porque ela já tem mais idade, ela trabalha, a criança não, né? A criança tá brincando, não tem... Só de brincar no recreio ela já fez uma atividade física, né? Exatamente. Hoje tem uma atividade física que é muito desenvolvida, não no Brasil ainda, mas a mãe faz a atividade junto com o filho. Qual que é a atividade? Faz o que o filho tá fazendo. Chama ele para brincar. Por 1 hora, coloca ele na sala, no quintal. Qual mãe que aguenta? E você vai copiar o filho.
Gente, você não dá conta. Não. Porque ele pula, ele rola, ele corre, ele pula, ele rola, ele corre. E nós não aguentamos fazer isso o tempo todo. De jeito nenhum. Então, se você não pode ainda ir para uma academia, fazer uma atividade física fora de casa, comece a pesquisar exercícios para fazer com o filho. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Você vai ver mãe fazendo atividade física com a criança em casa. E funciona, porque Bacana. é pesado. Interessante. Funciona. Tomara que chegue logo essa atividade aqui para as mães da escola fazerem. Isso aí. Bom, gente, eu acredito que a gente tem aprendido bastante. Eu aprendi muita coisa interessante aqui, e isso que é legal, né? Nos podcasts aí. Interessante o tema. Agradeço a Débora de coração por Eu que ter vindo agradeço. ficar essa sexta-feira à tarde com a gente aqui gravando. Fazia tempo que a gente queria fazer, né? Muito interessante. Agradeço a Rebeca também, que veio aí dar a experiência, a vivência dela prática, porque a gente não queria ficar só falando, né, Débora? Essa coisa de ficar só falando na teoria. Vamos trazer alguém aqui que emagreceu na prática, que hoje está sendo um caso de sucesso na escola. As mães tudo perguntando, né? Muita gente. Como que ela emagreceu? Quem que cuidou dela? Isso tudo perguntando, né, Débora? Eu já vi mãe perguntando. Sim. E eu queria falar para as mães que é difícil, mas não é impossível. A gente consegue, sim, mudar a alimentação, mudar a vida dos nossos filhos, mas basta a gente querer, né? No começo é difícil, mas a gente consegue. Tem hora que tem que endurecer o coraçãozinho um pouquinho, eles vão chorar, vão reclamar. Exatamente. Mas tipo o bem maior da criança, né? Assim como educar, né? Mas depois que passa, você vê que não doeu tanto. Essa Depois que passa, você vai ver que foi mais fácil do que se pensou, não é? É mais difícil pra gente, mãe, né? Do que pra eles. Exatamente. Para a mãe, Uhum. sentir o filho reclamando, que tá com fome, né? Duro ouvir, do que para a própria criança. Mas é isso, o pai e a mãe tem que dar o norte, tem que ensinar o caminho para os filhos, né? Até para eles se sentirem amados e importantes. Então, foi muito importante a sua atitude aí no emagrecimento da Mariana. Sei que ela está muito feliz, todos nós estamos. E fica também, Elaine, uma observação para os pais que têm filhos fora aqui da nossa escola, né? Eu falo, nossa escola, observe se o seu filho está fazendo a educação física da escola, se a escola está trazendo um ambiente saudável para o seu filho, porque a gente recebe muitos alunos de outras escolas e a diferença é gritante. Às vezes, esse ano mesmo, nós recebemos muitos alunos e eu pergunto, o que você fazia lá? Ele falou, eu não fazia na educação física, eu ficava na quadra, no celular. Então, assim, isso é muito sério. Preocupante. Preocupante. E aí, quando eu vou inserindo esse aluno no contexto dos nossos alunos, eles estão com uma defasagem enorme de atenção, de coordenação motora, o aluno não consegue segurar uma bola. E isso vai refletir no futuro quando ele for tirar uma carta de motorista. Porque o aluno que não conseguiu fazer a educação física inteira de forma tranquila, ele vai ter dificuldades para tirar a primeira CNH dele. Ele reprova 1, 2 vezes porque ele não consegue ter reflexo, direção, expertise ali para dirigir, vem da educação desenvolvimento física. de habilidades, né? Não vai ter Exatamente. mesmo. Eu até hoje sou péssima, não gosto de basquete, tinha medo da bola e tenho medo da bola até hoje. A bola era muito grande. Mas não precisa gostar de bola. Não, aí eu aprendi a fazer outras coisas. Isso, o esporte está direcionado porque ele vai desenvolver muito, mas se a criança entender que no futuro, igual hoje eu encontro ex-alunos nossos que estão em academia, estão fazendo outras coisas, tem aluno que está fazendo educação física e fala, professora, estou aqui, hein? E aí é uma vitória pra gente, né? A gente passou o recado. Deu certo. É difícil não ter a questão da atividade física para adolescentes, né? Eles pertencem muito à atividade física, eles gostam muito. Então, dificilmente uma escola não vai ter alunos ali que gostam, que um motiva o outro. Não é difícil, né? Você vê numa sala de aula com 25, às vezes um ali mais tímido, que não tem muita habilidade, não vai gostar. Então, a gente vê que tem um alto índice de adesão nas escolas, só basta as escolas fazer direitinho, né? E ter profissionais capacitados e experientes com boa vontade. Né? Isso. Então, é isso. Esperamos que tenha sido uma tarde interessante, ou uma noite ou um dia, para o pessoal que ficou aqui com a gente ouvindo até o final. Agradeço, Débora, de coração, Rebeca, mais uma vez, a paciência. Eu que agradeço. O profissionalismo, a dedicação de estar aqui comigo nessa tarde, no Pod com Elaine Elisei. Muito obrigada a você que esteve com a gente também essa tarde toda durante o tema obesidade
infantil, adolescente, adulto, todo tipo de obesidade. É. Obrigada, até o próximo.